Boa tarde. O público está pequeno, mas o importante é vocês estão presentes aí. Queria me apresentar, Antônio Carlos Tiboni, todo mundo conhece por Tiboni, meu sobrenome. Eu trabalho no SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados de Curitiba. Eu coordeno a comunidade do projeto Demosele a nível nacional. O que significa coordenar? Fazer a gestão junto às empresas, discutir roadmap, patrocinador, discutir o código, a evolução junto com a comunidade, que são vocês, junto às empresas. Resumindo, toda a evolução tecnológica e toda a parte de gestão também. Tá? As perguntas são no final, né, normalmente. Né? Bom, eu vou rapidinho aqui. Quem não conhece Demosele, é um projeto aberto e colaborativo, quer dizer, uma comunidade, a primeira do Brasil. Vamos dizer assim, mas tem tanta coisa aí na comunidade, que é muito diferente você soltar um código na comunidade, disponibilizar em qualquer ambiente, do que você criar uma comunidade. Criar uma comunidade é um processo bem mais complicado. Você tem que ter todo o ecossistema, uma empresa, uma entidade para manter, umas pessoas para manter, todo um processo para você ser considerado uma comunidade. Tá? E é uma comunidade de desenvolvedores em Java. Então, por que o SERPRO criou o projeto? Bom, primeiro nós sobrevivemos, o SERPRO através do nosso dinheiro, do nosso imposto. Então, nada mais justo do que o SERPRO devolver para a sociedade o código gerado internamente. Então, na verdade, o SERPRO está cumprindo o dever dele de devolver para a sociedade o que ele desenvolve. Então, nada mais justo. Tá? A primeira versão, ela nasceu internamente em 2008. Ela foi originada do Pinhão, vocês conhecem da Celepar. E a gente começou a usar, hoje não tem mais nenhuma linha de código do Pinhão. Tá? A gente mudou, a gente começou a perceber que o código que eles tinham não atendia ao SERPRO, porque eles fizeram uma coisa muito específica para a Celepar, lá da empresa estadual de informática. Tá? Tem um modelo de governança e todos os códigos e processos de desenvolvimento são abertos para a comunidade. Em 2009, nós abrimos um SourceForge para a comunidade. Tá? Eu gosto de colocar essas duas figurinhas, né? O Santos Dumont, lógico, à esquerda, à direita é o Dumont Wright. Tem sempre uma dúvida, e o código Demosele é uma homenagem ao Santos Dumont, depois até dizer porque é muito simbólico a questão da escolha do nome, mas por que essas três figuras aí? Os irmãos Wright realmente voaram primeiro. Realmente eles voaram primeiro, por isso que o mundo todo reconhece, pelo menos nos Estados Unidos, eles como o pai da aviação. Só que a tecnologia que foi usada pelos Santos Dumont foi a parte de ailerons, que seria aquela questão de mexer as asas com cabos. E os irmãos Wright usaram torção de asas, as asas torciam. E hoje a tecnologia que é usada nos aviões hoje é a do Santos Dumont, é muito parecida. Então, assim, se você disser quem é o pai da aviação, é o Santos Dumont. Eles voaram antes, mas a tecnologia que eles usaram não se usa hoje. Tá? Só um histórico rápido. Aqui a questão do desenvolvimento do Java. Né? Eu não vou entrar em detalhes em cada uma, eu vou me ater principalmente a JE5 e o JE6. Nós temos hoje, o JE5 foi a primeira versão do Demosele, a versão 1 foi o JE5. Tá? A versão 1 é o JE5, a versão 2 é o JE6. A gente tem uma premissa dentro do projeto que assim, a gente sempre mantém as duas últimas versões. A partir do momento que nós lançarmos a versão 3, fica a versão 3 e a 2, e a 1 a gente não dá mais suporte. Continua na comunidade, continua o código aberto, só a gente não evolui mais. Tá? Então o código continua lá. Hoje nós temos aplicações, tanto dentro do SERPRO quanto toda a comunidade, entre a 5 a 6. Houve uma quebra de versão aí, houve uma evolução muito grande do JE5 e JE6. O JE6 foi uma versão muito grande, então as licenças não são compatíveis. Né? Você tem uma aplicação com E5, você pode migrar para E6? Sim, mas não é um processo automático, você tem que mexer algumas coisas. A grande diferença do 5 para o 6, o 5 usava annotation, por exemplo, e a questão do 6 é a questão da extensibilidade. Ele é muito mais flexível, você não amarra, você pode usar qualquer tecnologia. Por exemplo, na questão de persistência, se você quiser Hibernate, usa, se você não quiser, não usa. Então, essa é uma grande diferença. Tá? Então lá, nós usamos na versão 1, que está na comunidade, o JE5 e o JE6 na versão 2. Tudo que eu falar daqui para frente é a versão 2. Tá? Eu só coloquei esse histórico aqui também de versões, olha como a gente solta a versão. Tá? Dentro do meio tem vários releases, tá? Menorzinhos, mas assim, as mudanças significativas a gente tem soltado esporadicamente, assim, pelo menos uma vez por mês. Toda vez que é um bug, a gente solta, é automático, tá? Se tem um bug, algum probleminha, uma evolução pequena, é automático. A gente descobre, mexe no código e solta. Um release
um pouquinho maior, nós temos um prazo de 1 mês, tá? Uma quebra de versão, uma versão nova, aí sim, aí tem um estudo, a gente discute com a comunidade, eu vou mostrar lá para frente, aí a gente tem um prazo também, mas aí depende de um monte de discussão, tá? Quando a gente começou, quais os objetivos técnicos da gente, né? A gente cria uma arquitetura extensível por meio de componentes. Por que extensível? Se você deixar a versão 1, ela não era tão extensível em função do JTE5. A vantagem de ser extensível é o seguinte, nós temos um core, um núcleo, se você quiser mexer nele, você estende através de um componente, você não precisa ficar mexendo. Se você tiver um componente, você só acopla e desacopla, entendeu? Você pode ter um monte de componentes seu, você acopla, desacopla no Demoselle, então essa é a vantagem. Programa de arquitetura de referência para aplicações web JE, nós seguimos o padrão JCP, tá? Então um padrão mundial, que tem todas aquelas JSRs da vida, né? A gente tem um mecanismo de integração entre camadas que torna independente, a gente usa CDI, gestão de dependência, que eu vou mostrar um pouquinho lá na frente, então torna as camadas independentes. Tem controle transacional para o desenvolvedor, né, transparente. Prover utilitários de infraestrutura para aplicações web, eu vou mostrar na frente também. Mecanismo de segurança e certificado digital, nós já temos um componente específico para certificado digital, e eu vou falar um pouquinho também. Tá? A gente internamente trabalha com a questão de subprojetos. Para quem entra no projeto, não é muito visível isso. Mas internamente a gente trabalha com subprojetos. Framework é o próprio framework, né? Que é o core, o núcleo que você desenvolve. Componentes. A gente criou um subprojeto de componentes que a gente coloca todos os componentes que a gente desenvolve e que a comunidade, os patronizados desenvolvem. Então, qualquer componente que Demoselle ou não, a gente coloca lá. E tem todos os componentes com documentação, segue um padrão de código super rígido. Isso é importante porque a gente cria lá e se você quiser usar só aquele componente sem usar o Demoselle, você pode usar. Eu quero um componente de criptografia, mas não quero usar o Demoselle? Tranquilo, você vai lá, pega, usa, é livre. Tá? Infra. No começo, nós não tínhamos um ambiente, da comunidade, nós não tínhamos um ambiente para você montar todo o ambiente para o desenvolvedor. Então, o cara montava sozinho, abaixava o Eclipse, baixava os plugins, abaixava os arquétipos, montava os arquétipos. Aí a gente criou um projeto, subprojeto para a gente tratar isso. Eu vou falar um pouquinho lá na frente. Tools são as ferramentas, né? Todas as ferramentas que a gente desenvolve dentro do projeto, ou que, quando eu falo aqui a gente, é a comunidade, não é o Serpro, tá? O Serpro faz parte, o Serpro não é dono. Todas as ferramentas que nós temos. Nós temos também um processo de desenvolvimento que usa métodos ágeis como XP. O Serpro não usa esse modelo. Como vocês disponibilizam, o Serpro não usa? O Serpro usa o PSDS, que é RUP CMMI nível 2, que é muito grande. A gente usa métodos ágeis também em alguns casos, e a gente botou nossa inteligência de processo, nossa, não minha, do Serpro, nesse processo de desenvolvimento. Então, a empresa, se usa o processo de desenvolvimento, está livre, e o modelo de negócio também, que está livre lá. Tá? Então, assim, ele tem todo um... O Demoselle não é só um framework, é um arcabouço aqui de coisas, né? O que eu falei aqui? O Demoselle é formado basicamente de um core, que é um núcleo. O núcleo ele segue as especificações JSR, que faz parte da Java Community Process. Tá? Então, assim, qual é a vantagem? Você não precisa usar as ferramentas que nós usamos. Se você quiser usar a tua, por exemplo, se um mecanismo de persistência, se você quiser Hibernate, usa. Se quiser outro mecanismo de persistência, você usa. Essa é a vantagem, ele é totalmente flexível. Extensions, que a versão JE6 permite, então é assim, se você quiser estender o núcleo, você estende, certo? E a parte de componentes, tá? A gente procura mexer o mínimo possível no núcleo. O núcleo, basicamente, o nosso núcleo, ele tem basicamente as especificações JSR, que segue o JSCP, tá? Nós temos vários componentes, você tem alguns ali, Authorization, Validation, componente, Vadim, Report, e-mail, quer dizer, componente de envio de e-mail, de criptografia, componente de auditoria, nós lançamos agora um de auditoria, quer dizer, você consegue fazer auditoria seguindo o NIST, por exemplo, todos os padrões do NIST, que é um padrão internacional, nós liberamos agora. Nós temos componente de relatório, nós temos componente de LDAP, nós temos componente de que vocês possam imaginar. Então, assim, que eu falei para vocês, se vocês quiserem usar um componente desse, tranquilo, vocês lá baixam o componente, usam, não precisa usar o Demoselle para isso. Certo? A evolução foi extremamente grande do 5 para o 6, conforme eu comentei com vocês. A vantagem do C, do 1, ele fez a questão da padronização, mas ele é um pouco amarrado em função do JT5. O JT6 dá essa flexibilidade
de você não amarrar. Isso aqui são alguns componentes, tá? Tem dezenas aí, tá? Demosel Infra. O que é o Demosel Infra? Aquele subprojeto que eu comentei com vocês. Nós montamos uns pacotes de instalação de todo o ambiente. Quer dizer, o desenvolvedor quer usar o Demosel, ele simplesmente tem para Linux e para Windows. Você instala, ele monta todo o ambiente para você desenvolver. No caso, nós usamos Eclipse. Se você quiser usar outra IDE, você usa. Ele monta tudo com os arquétipos, tudo bonitinho para você desenvolver, tudo prontinho. Tá? Ah, mas eu não quero usar JBoss. Beleza, coloca o teu servidor de aplicação, só que você tem que só tomar um pouquinho cuidado com a questão da compatibilidade. Maven a gente usa, e um monte de outras coisas aí, tá? Então, assim, ou dá um apt-get install, ou instalação para Windows também. A gente está trabalhando agora em Mac, e a gente sempre outra coisa, a gente está sempre atualizando, tá? Lançou uma nova versão do Eclipse, uma nova versão do JBoss. Claro, a gente não vai expor um JBoss lá, por exemplo, JBoss 8, que não tem ambiente de produção ainda, que não tem suporte no mercado. Tá? Este é o ambiente que o SERP e a maioria das empresas usam, com as ferramentas. Se vocês não quiserem usar JBoss, outro servidor de aplicação, ele funciona, simplesmente tira e coloca. Tá? Então, isso é a grande facilidade. Esse pacote está lá na UFP, Universidade Federal do Paraná, que eles são mirror do SourceForge. Tá? Do SERP está internamente. Por que não botou dentro do SERP? Porque se colocar, o SERP tem um processo de segurança extremamente forte, ele não deixa você acessar a rede dele. Né? Normal. Então, a gente colocou lá fora. É bem rápido, é coisa de minutos, você instala todo o ambiente para você. Tá? A gente está sempre atualizando, acompanhando, a gente está, inclusive, lançando uma nova versão dos pacotes de instalação. Eu acredito que mais uns 15, 20 dias aí, a gente vai ter uma versão com mais facilidades ainda. O que é isso aí? O Demosel, na verdade, é um integrador, né, de vários outros frameworks. Então, é uma salada do que a gente usa aí, né? Log4j, Weld, CDI, parte de mock, tudo que vocês possam imaginar de tecnologia que a gente usa aí, todas as tecnologias livres, tá? Isso é importante. Então, a gente integrou todas essas ferramentas e outras mais aí dentro do Demosel. Então, a gente tem essa visão que ele é um framework integrador. Eu mesmo uso essa expressão framework, como vocês viram na frente que tem um modelo de negócio, um processo de desenvolvimento, na verdade, ele já virou muito mais que isso, né? Então, é uma grande guarda-chuva de tecnologias aí que a gente tem. Demosel Behave. O que é isso? Todo mundo aqui tem problema para testar a sua aplicação, né? Parece simples testar uma aplicação. E o Serpro tinha vários frameworks de teste para você testar. A gente se reunia lá e vamos deixar um padrão. É o Demosel Behave. Não sei se vocês conhecem a tecnologia de BDD. Tá? É uma técnica inventada por um americano aí que, na verdade, é o seguinte. Ele automatiza o teste. Você escreve historinhas. Escreve mesmo. Ele vai abrir a telinha, fazer isso, tal, blá, blá. E aí a técnica permite que você escreva um script e ele executa ele interpreta o que você escreveu e executa. Então aí você automatiza o teu teste. Então assim, o teu cliente pode escrever os casos de teste, ele pode definir os requisitos e escrever, ó, a minha aplicação tem que funcionar assim, nessa parte, ele escreve em português mesmo. Eu não vou entrar em detalhe, só isso aqui é uma apresentação, é gigante não, é muito grande. Tem uma apresentação, está lá pelo portal, depois eu vou mostrar. Tá, o código está todo no GitHub. E eu tenho uma apresentação no YouTube dentro do Demosel lá também, que explica como usa, explica o que é. E é bem interessante. O Serpro tem aplicações gigantescas, Syscomec, SIAP, e a gente usa o Demosel Behave para testar. Tá? Automatiza todos os testes, você ganha em performance, ganha em segurança, tudo que você possa imaginar. Também, por isso que eu digo, o Demosel só não é um framework, é um monte de outras coisas. Então, para a parte de teste, a gente usa o Behave. Tá? Nimble, é mais uma ferramenta importante. A gente diz que é um gerador de código automatizado, mas na verdade é um gerador automatizado de templates. Tá? Aí você define mais templates e associa isso a um modelo de dados, e ele gera uma página web, o arquivo texto ou um código. Tá? Então é isso, é um gerador automático de código, a gente usa isso no popular, seria o gerador de código. No caso do Demosel, a gente gera um CRUD que seriam as operações básicas que normalmente tem numa aplicação, né? Que é você criar, ler, dar update e deletar. Ele monta tudo isso para você, de forma automatizada, gera o código, funcionando,
persistindo, consultando, com uma telinha básica, código Demoseli nos padrões MVC, tudo bonitinho, tudo funcionando. Então, em segundos, eu posso dizer assim. Claro, você tem que ter um outro modelo de dados, né? Então, ele funciona muito bem. A gente agora soltou uma nova versão faz umas 2 semanas aí, que melhorou bastante, inclusive, a performance dele. É obrigado a usar o Demoseli, usar o Nimble? Não. Se você, ele facilita para você. Vou fazer uma brincadeira com os tempos, porque quem desenvolve a aplicação está ferrada. Todo mundo está... Porque, lembro, antigamente, pelo menos acho que eu sou mais velho que vocês, a gente usava, desenvolver páginas web tudo na mão, né? Usava na mão, vocês lembram disso? Hoje, tem um monte de ferramenta aí que se desenvolve. A parte de desenvolvimento de código, eu acho que vai chegar nesse momento também, tá? Muito próximo vai chegar nesse momento. Tá. Vou então um pouquinho na comunidade, governança da comunidade. Conforme eu falei para vocês, a questão da comunidade não é uma coisa tão simples, né? Soltar um código, liberar um código. Por isso que a gente fala, sem medo de ser contrariado, de ser feliz, que o Demoseli foi o primeiro do Brasil. É uma coisa bem complicada, né? Simplesmente não adianta você soltar o código lá dentro de um repositório. Você tem que apresentar em eventos, você tem que provar que funciona, você tem que ter um modelo de governança, você tem que ter um ambiente de desenvolvimento, você tem que ter um ecossistema. É bem complicado. O CERP fundou a comunidade em 2009. O CERP também, eu falei, o governo, a gente recebe da sociedade, a gente tem que devolver, mas o CERP também ganha com isso. A partir do momento que ele soltou o código, eu vou mostrar na frente, você vê a quantidade de empresas, vou citar todas, né, mas é gigante. Hein? Bom, estão fazendo 5 anos, em abril de 2009, abril de 2014, agora sim, uma historinha muito rapidinha. Por que o nome Demoseli? Primeiro é uma homenagem a Santos Dumont. Na época que ele desenvolveu o Demoseli, ele desenvolveu com uma parceria com o governo francês, né, e funcionou, foi um sucesso. E aí o governo francês queria patentear. Aí ele não aceitou, falou, não vou patentear. E aí ele pegou e publicou toda a arquitetura do avião, né, todo o desenho do avião, tudo com as especificações técnicas, numa revista especializada da época, e colocou assim, é possível copiar, é possível alterar, é um bem que eu deixo para a humanidade. Então, assim, foi a primeira, assim, brincando, a gente disse que foi a primeira licença GPL do mundo. Então, assim, ele foi o primeiro cara que fez isso. Então, assim, eu sou fã do cara. Não foi eu que nomeei, foi o presidente do CERP, Marcos Mazzoni, mas, assim, no começo a gente achou meu nome meio estranho, né? Esse nome não vai pegar, tal, mas é uma homenagem super legal e a gente justifica o nome, entendeu? Esse avião estava aqui, essa foto aqui, claro, a parte de trás não, mas esse avião estava aqui em 2000 e... Nossa, me deu um branco. Pô, ele trouxe o Demoseli aqui, ficou embaixo do saguão lá. E tem, inclusive, até ele faleceu o ano passado, tinha um senhor da aeronáutica que ele tinha tem um que é todo da época, mas tem um pouquinho mais moderno, assim, com uma estrutura melhor, que voava, e o pessoal voava com ele. Bom, a comunidade Demoseli, ela, na verdade, ela também, a gente não inventou a roda, né? Ela segue, tem outras grandes comunidades como Eclipse, Mozilla, Apache, Linux. Então a gente tentou seguir, adaptar para o nosso mundo, né? As outras comunidades mundiais, a gente não inventou a roda, tá? A gente simplesmente seguiu a maioria dos direcionamentos das comunidades mundiais. Então o objetivo é fomentar as soluções, quer dizer, a gente solta essas soluções e outras dezenas que nós temos, a comunidade usa, a comunidade das empresas usam, e elas devolvem para a gente, evoluem, a gente recebe um monte de código, de patch, de bug. Lógico, então, em função disso, a evolução do desenvolvimento é muito mais rápido, né? Uma coisa é o CERP usando e desenvolvendo, uma coisa é umas centenas de empresas usando o desenvolvimento. Tá? Apoio ao usuário colaborador, a gente tem toda uma infraestrutura, um ecossistema de apoio, que eu vou mostrar rapidinho. A gente garante a continuidade do projeto. Um exemplo, hoje, se o CERP falar assim, eu não sou afiliado a partido nenhum, por favor, tá? Não que seja ruim isso. No sentido assim, hoje, se sai uma zona e entra outro presidente e fala, não queremos mais Demoseli. Primeiro, o CERP tem milhares de aplicações de Demoseli. Você como faria. Mas assim, se o CERP não quiser mais ajudar na comunidade, a comunidade ela se sustenta sozinha hoje. Então, assim, continuidade é independente do Demoseli, não. A gente estabelece critérios de funcionamento, nós temos um modelo de governança, assim, como funciona, quem decide as coisas, é o CERP que decide o que fazer, não. Independência tecnológica. A gente estava conversando
com a minha amiga aqui, aeronáutica, né, sobre essa questão da independência, da questão da invasão aí que teve. Né? Então, assim, a gente tem independência tecnológica. Bom, como que a comunidade retorna para a gente? Testando o código, né, tem centenas de empresas, milhares de desenvolvedores que testam o código para a gente. Tá? Relata e corrige bugs, a gente recebe bugs e a maioria das vezes a gente já recebe com o código de correção. Tá? Isso mantendo componentes e melhorias, o pessoal manda direto o componente para a gente avalia, testa e tal. Bom, modelo de governança. Vocês me avisam, né? Vocês me avisam, né? Do horário. Modelo de governança, estabelece as diretrizes básicas da mudada, o funcionamento da responsabilidade. Está no wiki aqui, vou tentar abrir aqui rapidinho, se não vou entrar, só mostrar para vocês. Tomara que funcione. Então, aqui está o modelo de governança, tá? Ele tem tudo, a definição, os requisitos, licença, como funciona o conselho, eu vou explicar rapidinho, as atribuições, como funcionam os projetos de projeto, toda a explicação de como funciona esse modelo, tá? Eu quero participar da comunidade e isso é público, tá? Deixa eu fechar aqui, senão eu vou abrir outros. Ambiente da comunidade, nós temos um portal, essa parte eu faço questão de mostrar as coisinhas que é bem rapidinho, tá, gente? Nosso portal foi uma parceria, está em Lifer, nós somos uma pessoa da Lifer. Então, ele tem as notícias, a novidade de JS7 aqui, que a gente já está estudando, eu vou mostrar rapidinho. Tem a questão da documentação aqui. Está tudo tem os componentes, as ferramentas, os exemplos, as extensões, o núcleo, o infra, o processo. Tá? Tudo que você entrar aí tem tudo, tem vídeo, tem aula, tem tudo que você possa imaginar. Da comunidade, nós temos lista de discussão, vocês, casos de sucesso, contribuições, estatística, fórum, notícias, tá? Gente, é um mundo aí, tá? Então, não vou entrar em detalhes aí, tá? No SourceForge nós temos a gente usa o SourceForge código, documentação, aqui você pode entrar tudo pelo portal. Nós usamos o Git como repositório de versionamento e evolução do código. Nós temos um blog também que, inclusive, a IBM e outras empresas testam, a Oracle testam o Demosele como servidor de aplicação deles e postam no blog como funciona. Nós temos Gira, a ferramenta de bug tracker. O que é bug tracker? Você quer ter um bug, você relata lá, coloca lá no Gira, a gente analisa o bug, dá uma olhadinha, então, funciona muito bem. E como eu comentei, o infra está lá no mirror da UFPR. Eu falei já do nome, então eu não vou entrar em detalhes. A gente está no portal do software público também, o software público, acho que vocês conhecem, né? Onde fica alguns softwares que o governo... Essa questão de software, que é o software público do governo, eu não vou entrar nesse detalhe, é uma questão muito complicada, mas ele é um software público também, lá tem uma comunidade, tem mais de 2.500, tinha, pelo menos na última vez, lá estava 1.700, mas está desatualizado lá, 1.700 membros, está em 2.000 mais de 2.000 usuários lá, né, só lá. Lá tem as empresas também que se oferecem para dar suporte, manutenção, então a gente gera um mercado também muito grande. O interesse do software livre do SERP do governo é que as empresas ganhem dinheiro com o Demosele e com as aplicações do SERP. Como a gente participa, nós temos lista de usuários, a gente procura discutir muito a lista de usuários. Hoje é o legal da lista de usuários, um dos parâmetros que a Free Software Foundation prega aqui, informalmente, não está escrito em lugar nenhum, em conversa, é assim, quando começa a virar um sucesso, assim, a lista se autogere. O SERP não responde mais a lista, você coloca lá, no caso da aeronáutica responde, no caso do Exército usa, o Exército responde. Então, assim, o SERP, a gente também responde, mas se a gente sair da lista, já, questão do roadmap eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Difusão do conhecimento, nós temos toda a explicação do que é, do que é o projeto lá no SourceForge, o que é sobre a versão, a estrutura, toda a explicação, toda a parte documental do projeto está no SourceForge. A única coisa do Demosele que está interno ao SERP é o portal, é a única coisa, não tem nada dentro do SERP. Quando eu assumi o projeto, bem no começo,
quando o SERPRO falou, agora você vai criar uma comunidade, uma das coisas que eu impus, não vai ficar nada dentro. Por quê? Inclusive o portal está dizendo, por que chega alguém lá dentro e fala assim, não queremos uma demosela, está toda a infraestrutura aqui dentro. Não, mas a gente deixa tudo fora, está tudo fora. Tudo fora. Só o portal que está dentro. Tá? E a gente vai tirar também. Bom, a gente tem uma trilha, digamos assim, que chama difusão do conhecimento. Nós temos tutoriais, tá? Eu não vou entrar ali, todos os tutoriais com vídeo, com arquivos em PDF explicando o que é, como funciona, com exemplos, videoaulas e ensino à distância. Eu só quero enfatizar um pouquinho ensino à distância. Inclusive, internamente, nós tínhamos umas equipes que davam treinamento. E aí gerava dinheiro. O SERPRO é grande, tem no Brasil inteiro, ficava a gente viajando. A gente criou ensino à distância para tudo. E esse ensino à distância, os EADs estão disponíveis para as empresas, gratuitamente. Depois eu mostro como fazer. Nós temos EAD da versão 2 do Demosele. Nós temos da versão 1 também, mas hoje não... Como que a gente... Se alguém pedir, quero fazer um EAD da versão 1, não tem lógica, porque a gente usa a versão 2, a versão é muito... Não tem nem lógica fazer isso, senão a gente... Eu até vou dizer para vocês que tem, mas eu nego. Então, é assim, tendo a versão 2 de todos os cursos, tem tutores do SERPRO, eu ou não, que eles acompanham os alunos, tem exercícios, gera projeto, um projetinho e gera certificado. Tá? Então, daí nós tivemos alguns problemas. Por que problemas? Nós não tínhamos como pegar alguém com uma visão básica de Java e ele chegava lá, fazer o curso de Demosele e falava JSF. Daí falava, você não tinha como ensinar JSF dentro daquela trilha, ficar, daqui a pouquinho ficar um monstro. Aí tinha, vamos falar de Maven, vamos falar de CDI. Aí o que a gente fez? A gente começou a criar um EAD para cada um desses. Aí eu falei, beleza, mas eu queria usar Demosele, mas eu não conheço, eu quero fazer a parte de persistência com gestão de dependência, eu não conheço. Beleza, a gente tem com CDI, gestão de dependência, que a gente usa, é a última tecnologia, a parte de persistência. Então, a gente tem um curso, além do Demosele, para cada tecnologia que a gente usa. Tá? Isso usa eu acabei me contraindo um pouquinho, mas isso fica dentro do SERPRO porque é um curso, né? Isso não tem como não sair. Isso aí, na verdade, a parte tecnológica toda vai ser, o portal está saindo agora, então, o curso, inclusive o pessoal lá tem outro pessoal aí que tem um curso fora, a gente vai passar o curso para eles também, tá? O duro a gente só precisa estar estudando essa questão da sincronização, porque quando tiver uma evolução tecnológica, a gente mexe, alguma coisa evolui, aí você tem que atualizar, aí fora é mais difícil, a gente só está vendo como fazer isso, a gente quer tirar também dentro isso, tá? Então nós temos para JPA, na parte de CDI, eu falei persistência, JPA, parte de persistência, aí lá dentro tem videoaulas, tem exercícios e tudo mais, tá? Tem a parte de JSF, a gente usa a JSF para a parte de interface, mas eu vou comentar lá na frente que a gente tem estudando outras tecnologias. Não quer usar da JSF? Pode usar Struts, HTML5 com REST, eu vou mostrar aqui. Nós temos para Maven. Então, tudo isso está livre. Tá? Bom, a gente usa as mídias sociais, né? Como todo mundo usa, Twitter, Facebook. Eu citei só algumas empresas públicas que aqui usam aí, gente, algumas, porque tem umas que nem autorizam a gente a divulgar. Você me pergunta por quê, que eu não sei. Um exemplo de algumas empresas públicas que está desatualizado aqui, o Tesouro Nacional usa, nós somos apoiados pela Marinha, quem sabe a Aeronáutica, nós somos apoiados pela Marinha do Brasil, tá? Inclusive, a pessoa já procurou, do alto escalão da Marinha, vamos começar a usar. O Exército já usa, tá? Não sei se está aí, o Exército, não sei como é a Aeronáutica, mas o Exército ele é regionalizado, né? Ele não tem uma central, cada região, por região. Então, tem algumas regiões que usam. Mas quando uma usa e vira o sucesso, todas usam. Então, alguns exemplos de entidades públicas que usam. Tá? Empresas privadas, algum exemplo. Algumas empresas aí, privadas é até mais complicado, não sei, o pessoal fica meio assim, eu acho que pensa assim, o SERPRO, que processa imposto de renda, aí os caras vão me pegar, alguma coisa. Os caras usam, desenvolvem, colaboram. Eu falo, posso divulgar que vocês usam? Não. Tá? Mas assim, não significa que é só isso, tá? Tem centenas e centenas. Algumas universidades, eu particularmente gosto muito, porque quando a universidade usa, a universidade coloca lá alunos de graduação, especialização, mestrado, doutorado, eles ajudam muito. Tem algumas universidades que usam aí, né? Não são os alunos que usam, tá? Isso é importante, os alunos também usam, mas assim, usam corporativamente, quer dizer, a universidade usa, para desenvolver aplicativos para a própria universidade, ou para... mas tem muito aluno que eu acho que eles usam, criam um projeto no TCC e mandam para a gente. Eu falo, beleza,
Manda para a gente divulga o caso de sucesso de vocês. Tá? Mercosul, é engraçado, até porque a gente não tem perna para isso, né? Vamos chamar assim, a equipe é pequena. A gente tem sido procurado, só citei esses 3 países, Argentina, Uruguai e Venezuela, não, Paraguai, né, desculpa. O Paraguai, inclusive, espero que não tenha no Paraguai, eles fizeram um fork, copiaram o nome Demoselle e lançaram um Demoselle, outro nome, a gente ficou um pouco chateado, mas assim, o que eles alegaram, que os pacotes de instalação Demoselle estavam GovBR dentro do pacote. Eles falaram assim, nós vamos usar alguma coisa do Brasil. A gente está mudando isso para .org, inclusive vai virar demoselle.org, e vai botar os pacotes .org e refatorar por esse tipo de coisa. O cara não quis usar porque era Gov. Aí eles copiaram, botaram outro nome e botaram lá. Deram os créditos para a gente. A gente foi 2 vezes para Assunção já, eles vieram aqui, o presidente do Paraguai veio aqui, eles usam fortemente lá no Paraguai. Inclusive, eles estão fazendo uma parceria para eles traduzirem tudo para espanhol, inclusive o EAD. Isso vai ajudar, eles vão ajudar a gente, mas eu não entendi por que fazem forte. Argentina, Uruguai, Venezuela. Então, assim, na verdade, a gente estava sem perna e a gente sentiu que a gente vai ter que tacar muito forte aqui na América Latina, porque o processo, a água está batendo na bunda da gente. Ganhos qualitativos, né, são muito evidentes, eu não vou entrar, eu acho que eu vou só bater fortemente na questão da padronização. Tá? Nós conversamos ontem, o pessoal aí teve uma reunião do CID sobre padronização, o SERPRO não tinha um modelo antes, cada um desenvolvia o que queria. Aí você imagina, você ir de um estado para outro, chega lá, o cara usava um mecanismo de persistência, outro usava outro, outros usavam um padrão de interface. Pô, se você sair de uma equipe para outra, você tinha que aprender tudo de novo. E aí o cara gerava um componente com uma arquitetura, o outro ia usar, não dava certo na arquitetura dele. A gente padronizou. Então houve uma discussão, não é briga, mas assim, tem que padronizar. O desenvolvedor quer usar o que ele... eu quero usar isso, outro eu quero usar aquilo. Mas, gente, nós somos governo, nós precisamos economizar dinheiro. Não dá para simplesmente cada um usar o seu. Isso não existe. Tá? Então, e aí a gente conseguiu um ganho muito grande, porque um componente que é desenvolvido para uma aplicação aqui é usado para o outro lá. Você sai de uma equipe hoje, você vai para outra equipe e você já sabe a tecnologia. Você não precisa aprender. Então, a gente ganha para caramba com isso. Bom, como eu falei, a plataforma de desenvolvimento oficial para desenho de organizações, o Demoselle, não existe lei que é para usar. Não é padrão do governo federal. Não existe uma lei dizendo para usar. Se todas aquelas entidades estão usando públicas, ali é só uma parte, tem muito mais que aquilo. Porque deve ser bom, né? E gera... Então, assim, o Tesouro Nacional usa, né? O negócio é forte. Ganhos qualitativos, tá? Olha o númerozinho que tem lá embaixo. Mais de 1.500 projetos no SERPRO. É projeto pra caramba. Tem projeto grande, projeto pequenininho, projeto... atualmente, 89% dos desenvolvimento Java do SERPRO é com Demoselle. Tá? E olha alguns projetos ali. Syscomex, acho que vocês já ouviram falar, né? O Sistema de Comércio Exterior do Brasil, Demoselle. CIGEP, o sistema de... Eu não conheço muito todos os projetos também, tá? Porto Sem Papel, só para ter uma ideia, claro, aí não só foi arquitetura do sistema, não foi a Demoselle, mas os navios ficavam nos portos brasileiros em média 6 dias. E o Ministério da Agricultura e o outro Ministério da Saúde verificava, e aí a gente formatizou isso com o Demoselle, o máximo fica 2 dias. Vocês não têm noção do que é 4 dias um navio num porto, a fortuna que dá. Então assim, eu só mostrei isso para ter uma noção. Tá? A questão de produtividade, tá? Produtividade do Demoselle. Claro, no comecinho você começa a Demoselle, você tem uma curva de aprendizagem, a tendência é você ter uma escala mais alta dentro na questão da produtividade. Hoje, a média é 10 horas ponto de função, média. Nós temos equipe com 6, com 5. Para Java, quem conhece, é coisa pra caramba. É uma produtividade gigante. Então, assim, média é 10, tá? 10 horas ponto de função dentro do SERPRO. Claro, quando o cara começa mais a usar, mais fica bom. E tem detalhe também, não só na questão da aprendizagem, da curva de aprendizagem. A partir do momento que ele começa uma aplicação nova, ele vai reusar tudo que outras aplicações já fizeram. Entendeu? Aí que vale, por isso que é o padrão. Ele começa a usar, eu quero fazer, já tem um componente que faz isso. Eu quero fazer aquilo, já tem um componente, pega parte do código. Então, ele só começa a montar. Então, não tem que fazer uma aplicação do zero, entendeu?
Ele usa o que os outros já fizeram, porque tem muita as aplicações têm muitas coisas parecidas, né? Essa quantidade de usuários aqui, gente, nós temos usuários do portal software público e o usuário da lista do SourceForge. Esse aqui é do SourceForge, tá? Então, assim, a quantidade a evolução está dentro do SourceForge, tá? Na lista de usuários. Ela é muito sazonal, né? Sobe e desce. Nosso portal é uma estatística, é engraçado, eu de vez em quando dou uma olhada lá, tem Israel, Cuba, Rússia acessa lá, então a gente tem um controle, o acesso de vários países do mundo. Eu acho engraçado que tem acesso e a gente consegue medir quanto tempo fica, às vezes o cara fica 15, 20 minutos, acho que é engraçado, como um russo, o cara tem que falar português, né, porque o nosso código era todo em inglês, mas a documentação está em português. Eu já vou... Não sei como está o tempo. Patrocinadores. Tá, legal, o que é esse patrocinador? A gente não é uma OCIP, então a gente não recebe dinheiro. Então, como que a gente faz para uma empresa, eu quero patrocinar? Primeiro, ela tem que ter meritocracia. O que é meritocracia? A empresa tem que usar o projeto, né? Como eu vou patrocinar um projeto que eu nem uso ele? Então, a empresa tem que usar o projeto, já tem que ter contribuído, tem que ter participado, então, primeiro requisito. Eu falei que é o modelinho do Brasil e tal, nós temos, os devedores têm que ser dedicados. Então, o que a gente pega com os patrocinadores? A gente não diz quantos desenvolvedores a empresa tem que colocar. A gente só diz o seguinte, a gente faz uma reunião, define o que tem que fazer, você faz isso. Se você colocar um cara sem dormir um mês, problema é seu. Você tem que entregar isso. E ser patrocinador, ele tem uma dedicação formal ao projeto. É documentado, o presidente de Amazônia assina, o presidente da empresa assina. Desculpa aí, gente. Os patrocinadores definem o roadmap. O roadmap é o que a gente vai fazer aí a curto, médio e longo prazo. E continuidade de dependência. Hoje, quem são os patrocinadores? Serpro, Bank System, uma empresa particular de Recife, de Pernambuco, Recife, que ela ganhou uma licitação. O governo do estado de Pernambuco soltou uma licitação, não sei quantos milhões lá, dizendo assim, eu quero que desenvolva essas aplicações para o governo do estado de Pernambuco e o padrão é Demoselle. Ninguém obrigou eles. Aí a Bank System foi uma das empresas que concorreu, ganhou, está ganhando muito dinheiro com o Demoselle, e ela começou a usar, começou a contribuir, e ela falou um dia, posso ser patrocinador? Pode, desde que você coloque desenvolvedores de vocês para ajudar a gente, né? De forma oficial, porque você é um colaborador voluntário e oficial. O TRE do Belém do Pará, quer dizer, uma empresa de governo, né? E a Prodep, a empresa estadual também do Pará, que também usa, que também desenvolve. Então, assim, elas vieram até a gente e falaram assim, se tinha meritocracia, queremos patrocinar. Então, eles colocam pessoas dedicadas, né? Não quantidade, mas em produtividade para a gente. Aqui, gente, eu vou passar isso aqui, só uma explicação que é a Bank System, né? TRE, Prodepa. Bom, em 2013 e 14, nós fizemos uma reunião em Brasília, dentro do Conseg, para definir o roadmap. Nós reunimos e definimos o roadmap, tá? O que a gente ia atacar? Uma coisa importante, vocês vão me perguntar assim, legal, cara, eu uso o Demoselle na minha empresa, eu não tenho poder de decisão, vocês quatro definem que vocês vão para a esquerda e eu quero ir para a direita, e eu me ferro. Não. Quem faz parte do conselho? Tem um conselho que decide. Um representante de cada empresa dessa, no caso do Serpro eu represento, e mais um representante eleito pela comunidade. Nós definimos, assim, vocês elegem um cara de vocês, então todo mundo tem voz, entendeu? A gente fez isso justamente para dizer assim, senão vocês quatro decidem, eu uso, e aí, né, me ferro. Tá? Roadmap. O que a gente está trabalhando aí agora? Audit, já nós temos o componente pronto de auditoria, quer dizer, você consegue fazer auditoria na sua aplicação através de componente de auditoria, ele está lá, já está uma versão na comunidade, mas a gente está evoluindo ela. Nós temos lá uma parte chamada laboratório, lab, quer dizer, onde que a gente coloca, a gente começa a testar lá, aí todo mundo sabe, está funcionando, mas não passamos para o oficial. Nós temos também um contrib lá, tá? Onde que a gente joga maluquice lá, a gente e a comunidade. Eu tenho um componente que dá pirueta no ar. Será que é legal? Coloca lá, a gente começa a testar, brincar, lá é liberado, tá? Todo mundo coloca o que quiser, as loucuras que quiser lá, e a gente analisa juntos e verifica o que faz. Então, assim, o schedule, para escrever lá
A gente já tem algumas orientações aí, agora a gente está desenvolvendo componentes de schedulagem aí, com aplicações distribuídas, isso está bem adiantado, a gente deve soltar esse componente logo. LDAP já está pronto, Query Filter da parte de pesquisa está pronto, está quase pronto. Certificado está pronto, só nós estamos evoluindo ele para fazer a assinatura XML. Então, é o que a gente está trabalhando agora. CRUD REST, o que é isso? CRUD REST. Hoje a gente usa no SERPRO, e a maioria das empresas, JSF como padrão de interface para acessar a camada de negócios, mas tem gente que, mas posso usar o Struts? Pode usar o que você quiser, falando o que a comunidade está usando. E aí a gente está desenvolvendo agora, estudando, está bem em fase bem adiantada, usando, que eu errei ali, que CRUD, é HTML5 com REST, desculpa ali, tá? HTML5 com REST, HTML5 com REST para acessar direto a camada de visão. Está bem adiantado isso, inclusive tem um blog que eu vou te mostrar aqui para vocês. Eu acredito que em julho a gente já solte aí uma versão. Então assim, aí você vai ter a opção, eu quero usar do JSF, não, quero usar HTML5 com REST. Acessar diretamente a camada de visão, ótimo. Está aqui um blog que a gente criou justamente para discutir isso, tá? Tem aí a questão das... Tem exemplos, tem como usar, já está bem adiantado isso. Então, olha, aí, antes de soltar, a gente está discutindo já. Então, se vocês quiserem lá discutir, tá? Não vou entrar em detalhes aí, porque eu tenho pouco tempo. JE7, sabe a nova versão Java, inclusive tem um vídeo aqui, eu não vou clicar aqui, se clicar aqui tem um vídeo já do pessoal da Oracle que explicando a parte técnica de JE7. A gente já está estudando, provavelmente sai uma versão com E7. A gente está estudando se quebra em relação ao 6, quais as evoluções, o que a gente ganha, o que a gente perde. Então, assim, o Demosel, assim, hoje o framework, o Demosel está no topo, com o JE6, a gente sempre está assim, está no topo. Então, a gente já está estudando JE7, já teve uma discussão, está... Isso que a gente está discutindo agora. A internacionalização, aquilo que eu comentei lá, a gente está trabalhando agora... Não quero dar prazo, porque não é uma coisa tão simples, para traduzir toda a documentação, que é muita coisa, eu mostrei muito rapidinho, é um ecossistema enorme, tudo para inglês e espanhol. Espanhol, a gente está enchendo o saco dos paraguaios, já que eles fizeram um fork do negócio, falaram assim, pô, meu amigo, até o cara da presidência do Paraguai veio aí, é que deu um problema, quando saiu o Lugo, aí deu aquele problema lá, que o Lugo saiu, e aí o cara lá do Lugo veio aí, Curitiba, conversou com a gente foi 2 vezes para Assunção, e eles estavam bem adiantados lá nessa questão, e agora deu uma saída do Lugo, deu uma mudada lá, mas eles já procuraram a gente de novo, esqueci de desativar, agora vai. Então a gente está traduzindo todo o ecossistema, EAD, toda a documentação, tudo para inglês e espanhol, porque está pegando para a gente, porque os países da América do Sul estão usando muito aí. Cuba, África do Sul também já estão usando, mas assim, a gente tem que ter passo de cada vez, né? Os países de língua portuguesa têm essa facilidade. Eu nem sei o que vem depois aqui. Será que travou? Rapidinho, a gente ganhou 3 prêmios já na rede de 2009, na modalidade empresa, em 2012 categoria de administração pública, em 2013 o CONIP. Então a gente já ganhou 3 prêmios aí pela categoria do projeto, tá? Eu acho que isso é bom, né? Porque você dá um carimbo, dizendo assim, se alguém dá um prêmio, o projeto é bom. A gente tem divulgado em eventos, né? A gente só pôs alguns aí, quem que está em 2013, não sei se vai ter o Conselho Chance que não. A gente participa do Jovem Internacional, que o ano passado foi em São Francisco, que a gente participa de alguns eventos, a gente é convidado para eventos na América Latina também. Na maioria das vezes a gente é convidado, né? Então, alguns eventos que a gente participa aí, inclusive está aqui, fiz de 2014. Workshop Demosel, a gente tem organizado o Workshop Demosel, a gente vai organizar em todos os estados que o SERPRO tem. Então, assim, o SERPRO é um estado, ele representa uma região, por exemplo, lá de Recife, Recife pega todos aqueles estados próximos lá. Então, já organizou em Recife, pegando os estados próximos, em Belém, que pega Amapá, aquela região norte, a gente já fez em Brasília, e já fez em Curitiba, semana retrasada. Agora, a próxima, esse ano, é em Salvador e São Paulo. Então, que é isso? A gente chama todas as empresas, desenvolvimento, suporte e treinamento, apresenta o Demosel profundamente mesmo, discute, mostra código, apresenta, porque isso é um processo de indução, isso, né?
Então, a gente tem feito isso... como estou acabando aqui, acho que o tempo deu certinho. Você viu, eu não consegui fazer demonstração técnica, nada, e todos os eventos esse ano a gente não conseguiu, mas a gente faz... Eu não vou estar aqui, eu vou embora hoje, tenho compromisso amanhã, mas vou ver se eu deixo alguém lá, alguém conhece a Demosel, de fazer a demonstração técnica lá no stand do Serpro. Se eu for, eu vou deixar noticiado isso, divulgar no Twitter do evento. Então, assim, a gente procura não passar muito o nosso e-mail pessoal, vou passar, mas, assim, discussão use a lista. Tudo que vocês quiserem, pode perguntar lá, que é coisa rapidinha, o pessoal responde. Inclusive criticar, se quiser. Você não pode xingar a mãe, tá? E aí complica. Então, a lista é o meio que a gente usa para... E é isso, meu nome está aí, meus e-mails, mas, assim, qualquer dúvida específica de Moselle, pode pôr lá. Aí, obrigado em algumas línguas aí, né? Temos que eu nem sei pronunciar. E a gente tem um tempinho para perguntas aí, fica à vontade, pergunta técnica ou não técnica, à vontade quem quiser perguntar. Essa apresentação acho que vai ficar aqui, né? Vocês disponibilizam ela depois, né, para o pessoal aí, né? Eu acho. Normalmente o... Boa tarde, meu nome é Marcos. Você falou que hoje quase 98%, né, do Java é com Demoselle no Serpro, correto? E em relação às outras linguagens, você poderia, por favor, fazer um comparativo? Oi, sim, nós temos outras linguagens no Serpro, tá? Nós temos Natural da base, nós temos... Groove, nós temos um monte de linguagem, não é só Demoselle. É novas aplicações de desenvolvimento do governo, tudo que entra novo, a não ser que tenha um legado, coisas antigas, é Demoselle. Tá? Claro, o legado, CIAF, por exemplo, toda a parte de sistema financeiro do governo federal, o Brasil é o único país que tem uma conta única, né? Então é o Serpro que controla o CIAF, é um troço monstruoso, bilhões e bilhões que controla aí. A gente está, aos pouquinhos, pegando alguns módulos e desenvolvendo ele, né, fazendo uma evolução tecnológica e usando Demoselle. Mas nós temos muita coisa legada. A tua pergunta foi interessante. A gente tem muita linguagem, não é só Demoselle. Muita linguagem. Eu, particularmente, já desenvolvi muita coisa em Natural da base. A gente tem, até um tempo atrás, tinha até ASP. Tá? Tem muita coisa, sim. O Serpro tem muita coisa. Então, assim, quando eu falo 89 das coisas novas, de Java e as coisas novas. Agora, legado, a não ser que está tendo uma evolução tecnológica, tem muita coisa antiga, né? Não sei se eu te respondi. Acho que é isso, gente. Se ninguém... Aqui, ó. Só para pegar e saber, já está tudo planejado também para trabalhar, assim, por exemplo, os NoSQL da vida, um Couchbase, Mongo, para trabalhar as ferramentas de CRUD de vocês? A gente está brincando com um monte de coisa nova aí, a gente tem lá no Lab um monte de coisa que a gente está brincando, sei lá, tem sim. A gente, inclusive, está trabalhando agora, está pensando Demoselle com Hadoop, com Hive, não sei se você conhece, Hadoop Hive, a gente está trabalhando nisso também agora. A gente está no divulgar agora que a gente está naquela fase, quando eu falo brincadeira, é uma coisa séria, mas no sentido assim, de fazer experimentos e tal, também... A vantagem de software livre é que você não tem que soltar quando está pronto, você tem que soltar no começo. A gente primeiro está vendo, legal, é isso que a gente quer, então beleza, então vamos soltar isso. Sim, a resposta é sim. A gente está trabalhando com um monte de coisa nova, inclusive eu te falei, MapReduce, Hadoop, a gente está trabalhando alguma coisa nesse sentido. Nuvem também está muito forte, o Serpro tem um projeto de nuvem com um OpenStack, usando como hypervisor o KVM, a gente vai soltar agora. Quando tiver a parte de infraestrutura, a gente também vai soltar, está estudando o Demoselle, ou Demoselle fazer deploy a aplicação na nuvem, ou por um ambiente de Demoselle na nuvem. Ele já funciona, né? A gente já desenvolveu a aplicação, colocou na Amazon, não funciona. Mas assim, a gente está analisando essa questão de nuvem também, assim, em função desse caminho da direcionamento do Demoselle para a nuvem também, né? Do Serpro para a nuvem. Nós temos um projeto de nuvem, como eu te falei, infelizmente não conseguiu trazer o pessoal, com OpenStack aí, KVM. Tá. Então, sim. Isso é o Demoselle, nós estamos à frente de tem um monte de frentes aí discutindo, né? Inclusive, a questão da HTML5 com REST é uma delas.
A questão de MapReduce, Hadoop, Hive é outra. Tem várias frentes aí. Se você entrar lá, você vai poder ver as discussões. Assim, a gente sempre coloca lá nas discussões, lá entrando pelo portal, você vai conseguir achar lá. Senão você manda na lista de usuários lá que a gente te... Beleza? Bom, gente, obrigado, boa tarde. E assim, qualquer dúvida, coloquem na lista de usuários lá, a gente responde para vocês, tá? Fica à vontade. Obrigado.